A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, Mauro Malafaia Oficial. Antes da gente começar para mais um vídeo, já deixa seu joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem, comentem, vem fazer parte da nossa comunidade cristã, Missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. Hoje é sabadão, hoje é dia de vídeo, tá entendendo? Eu venho abordar um assunto para nós aqui hoje, um assunto bem importante para o nosso crescimento espiritual, e que eu vejo que as igrejas hoje estão falhando bastante com relação a isso, né? Aí eu vim aqui, estava pensando aqui em falar e meditar aqui algumas coisas, mas eu lembrei de uma coisa ontem que essas semanas vem acontecendo, e aí eu venho observando bem aí o caminhar e a evolução das igrejas hoje em dia, dos ministérios, né? E eu vejo que eles perderam uma grande parte da essência. Mas o assunto que eu venho trazer para vocês hoje aqui é sobre o culto, um culto mais próximo das pessoas, mais próximo dos irmãos, né? O culto hoje em dia, ele parece que ele se tornou de uma forma técnica, né? Ele é técnica, ele é regido por tempo determinado, hora, cronometrado, sabe? E ele é um culto, assim, como eu posso dizer, totalmente técnico mesmo, sabe? Onde você não sente ali a presença do Espírito Santo. Isso eu digo nas grandes igrejas, nas igrejas aí, nas congregações, né? Por que isso, irmão? Por que você está falando isso? Ah, mas tem que ter ordem de decência, tem que ter horário. Sim, lógico, tem que ter horário, né? Não pode até passar das horas, senão toma até multa. E tem lugares que você toma até multa, né? Dependendo do som, da acústica do som, você até é multado aí, né? Porque existe um limite de horário. Tanto é que as grandes vigílias foram até proibidas aí em alguns lugares, né? Devido ao barulho, devido ao som, e o pessoal começa a reclamar e chamar a polícia para poder fazer o quê? Para poder intervir, né? Que temos lei aqui na capital, São Paulo, temos a lei do psil, né? Que eu acho que a partir das 22 horas, dependendo do dia, a acústica não pode ser muito alta, né? Então as igrejas foram aí, muitas igrejas tomaram multas com relação a isso. Então temos que ter sim ordem, decência, horário? Lógico que tem que ter. Tem que ter. Só que tem um porém. Perde-se tanto tempo com coisas que deveriam o cristão estar fazendo na casa dele, né? Então é o seguinte, por exemplo, eu penso assim, quando eu me converti, o pastor sempre dizia pra gente que a gente tinha que chegar primeiro para estar orando e intercedendo pela igreja. Se pudesse chegar meia hora, 20 minutos antes, 15 minutos, para estar orando antes do culto começar, né? Entenderam? Então é o seguinte, aí a gente, como eu era cooperador da igreja, e ficava na portaria e cooperava com tudo ali, né? Pregava também, e ajudava ali, até ministrava alguns cultos quando era necessário. Eu sempre entendi que eu chegava 15, 20 minutos quando dava, chegava 15, 20 minutos antes, para o quê? Para poder, como é que se diz? Para poder estar orando, intercedendo pela igreja. Mas não durante o culto, porque durante o culto a gente precisa o quê? Fazer as coisas, assim, o tempo é curto, às vezes o culto começa às 7h30, termina 19 horas. Se você perde 20, 30 minutos até orando mais, né? Aí fica o quê? Uma hora para fazer tudo, né? Entre louvores, o ciclo de oração, louvores, 2 louvores inicial, palavra inicial, a leitura da palavra inicial, a entoação do louvor pelo ciclo de oração. Se tiver tempo, dá alguma oportunidade. Então fica bem espremido, né? E isso vai criando uns cultos técnicos, né? Técnicos assim, que eu digo assim, é espremido, é corrido, é aquela coisa assim, sabe? Então, fica difícil para administrar essas coisas, né? Porque o principal de todo culto é a palavra, né? E eu venho pregando alguns cultos no lar. E a gente vê a diferença realmente que é o culto próximo das pessoas.
né? Eu sempre preguei nos cultos no lar, graças a Deus, né? E pretendo não parar com isso, né? E não vou parar. Enquanto Deus chamar, convocar, nós estamos lá. E aí o que acontece? O culto no lar é um culto mais próximo, né? E aí chama a atenção de quem? Dos vizinhos. Então a gente, às vezes vizinhos que não são evangélicos, não são cristãos, não tem nenhuma religião, às vezes, não são de outra denominação, eles começam a prestar atenção nas coisas, né? E o culto do lar tem mais liberdade. Liberdade não só de tempo, mas liberdade do quê? Da gente estar podendo, né, como é que se diz? Pregar a palavra corretamente. Ontem mesmo eu estava pregando na casa do presbítero lá, e da irmã Graça, lá do irmão Francisco, presbítero Francisco, da irmã Graça. E o que acontece? Ele falou, ó, 20, 30 minutos, né? Aí eu acabei passando um pouquinho porque a palavra exigia que eu passasse um pouco do tempo, né? Fiquei até preocupado com o tempo, porque eu tinha que terminar aquela exposição da palavra, onde eu preguei lá primeiro primeiro capítulo lá de Tiago, né? E onde vai falar da sã doutrina, né, do Senhor, né, que é cuidar dos órfãos, das viúvas das suas aflições e apartar o teu corpo da corrupção, né, da carne. Então é isso aí. Mas aí a pregação eu comecei lá do início e fui discorrendo versículo por versículo, numa pregação mais expositiva, e isso leva um pouquinho mais de tempo. Se você vai fazer isso numa igreja, com 20 minutos às vezes para pregar, às vezes os pastores me dão 20 minutos para pregar, e aí fica difícil, né? Porque você não consegue explanar a palavra, porque devido a esse tempo tão curto, né? Mas cada igreja é cada igreja, cada pastor é cada pastor, cada dirigente é cada dirigente, né? Dirigente de igreja. Mas aí a gente também respeita o tempo das pessoas, né? Só que muitas vezes a palavra sai corrida, né? Aí a gente tem que fazer um resumo do resumo para poder pregar. A gente faz um esboço todo para poder pregar, aí faz um resumo do resumo para poder pregar. Já esse culto no lar é um culto bem próximo das pessoas. Então é o seguinte, o que as igrejas hoje, tá entendendo o que eu estou querendo chegar? O que as igrejas hoje deveriam fazer para aproximar mais os irmãos é não deixar essa prática do culto no lar. Por quê? A igreja primitiva, lá dos apóstolos, a igreja primitiva, assim que Jesus, eles receberam do alto lá, Pentecostes, eles receberam do alto o Espírito Santo, receberam lá, né, foram revestidos de todo o poder do Espírito Santo, e Pedro pegou e houve a conversão, aí as igrejas começaram a se formar, as igrejas começaram a se formar. E onde era a igreja? Na casa dos irmãos, né? Tinha templos para os cristãos, não tinha tempo para os cristãos lá fazer um culto para Cristo, não tinha. Então não devemos perder essa prática. E isso aproxima muito os irmãos, né? Entendeu? Aproxima muito. Eu vejo aqui há uma sensibilidade do Espírito Santo tratar de maneira diferente com as pessoas. E eu venho pregando assim já há algum tempo, já há anos, assim, cultos no lar, na casa das pessoas, orando, fazendo um culto, orando pelas pessoas. É uma proximidade assim, mais individual. O Espírito Santo trata com cada um ali individualmente. Ontem mesmo estava bem cheio lá, não tinha nem cadeiras lá mais para sentar na casa do irmão. Os vizinhos, as pessoas vieram, os vizinhos vieram, chegaram os irmãos de carro e foram amontoando lá no sítio, na chácara, e foi crescendo o nome de pessoas. Eu falei, nossa, né? Tem mais pessoas aqui do que muitos cultos que a gente vão nas igrejas, né? Por causa dessa técnica, é uma coisa parece que é cronometrada. Então, dentro das igrejas, o que a igreja está perdendo? Está perdendo muito com isso. A igreja está perdendo muito. Então eu venho aqui para dizer aqui para vocês, está entendendo que eu estou querendo chegar? Aonde eu estou querendo chegar? Que a igreja tem que fazer o que agora? A igreja tem que se apegar a fazer uns cultos mais próximos dos irmãos. E outra que converte muitos irmãos. Eu já vi em cultos no lares aí, na minha caminhada aí cristã, de irmãos se converterem em culto no lar, ser batizados no Espírito Santo, né? Ser ali revestidos do Espírito Santo, ser batizados ali no Espírito Santo, daquele batismo que fala lá em Pentecostes, né? Que os irmãos receberam do alto, foram revestidos de todo o poder do Espírito Santo.
Então eu vejo ali uma proximidade melhor. E depois esse povo que estão nos lares, né, aceitando Jesus ou não, mas ficam felizes com aquilo e começam a se aproximar mais. E acabam que aceitando Jesus, se convertendo. Aí às vezes dentro da igreja ou mesmo num culto do lar. Mas isso, o culto no lar não pode perder, não pode ser perdido e esquecido. Aí as grandes denominações, o que acontecem? São grandes, eles procuram abrir várias igrejas em vários lugares, vários templos de igreja em vários lugares, templos físicos ali, salões, alugam, se apertam, né? Aí precisam do dízimo, da oferta para pagar o salão, para pagar aluguel, pagar luz, pagar água, para fazer isso, para fazer aquilo, para manter a obra. Então aí eles ficam naquela briga, naquela constante briga de manter a obra de pé. Mas perdem o quê? A essência. Então acaba virando mais uma empresa, como administrar uma empresa, do que verdadeiramente uma igreja, o corpo de Cristo. E ontem eu falei sobre isso, sobre o corpo de Cristo, na pregação, na ministração da palavra. Que nós somos o corpo de Cristo, temos que funcionar em unidade. Mas essa unidade requer o quê? Que nós se aproximemos um dos outros. E numa igreja grande é muito difícil você fazer isso. E o trabalho de todo missionário, evangelista, missionário, pastores, presbíteros, é ter essa ideia de estar o quê? De estar o quê? De forma mais contundente, fazendo esses cultos nos lares das pessoas, indo visitar essas pessoas nos lares, pregando o evangelho. Você pode ter certeza, tem sempre um vizinho que não é cristão, de ouvido aberto, escutando. Os louvores já chamam a atenção, a palavra, os testemunhos das pessoas. Entenderam? Então eu vejo que nós precisamos voltar a essa prática dos cultos, dos lares, dos irmãos, e até de quem não é irmão, nem de quem não é irmão, que eu digo assim, quem não é cristão. Tem pessoas que precisam de oração. O irmão vai lá em casa orar, já tem irmãos que não são convertidos e falam para mim, vai lá em casa orar. Eu vou lá na casa dele orar, por ele, pela família dele, pela vida dele. Não é verdade? Tá entendendo? Hoje é vídeo, tá entendendo, né? Então que nós possamos, nós igreja do Senhor, corpo de Cristo, possamos nos aproximar mais. E uma das ferramentas que Deus deixou e mostrou lá na igreja primitiva que os apóstolos faziam, os nossos irmãos apóstolos faziam lá, era o quê? O culto no lar. E se aproxima. Como Pedro foi na casa de Cornélio. Glória a Deus. E todo mundo foi revestido de poder. E convertido. É isso aí. Tá entendendo? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor e bom final de semana. Amanhã, domingão, dia de oração. Tem vídeo de oração. A paz do Senhor.